Oi, gente, boa tarde. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui hoje, especialmente aos dois convidados de hoje. Primeiramente, a gente vai convidar aqui para falar um pouquinho, né, sobre essa palestra que vai começar, um convidado muito importante para o nosso programa. Ele é corintiano. E ele também é pai do Francisco. Ai, quem será que é? Agora ficou fácil, né, gente? Assim, ele fala desse filho dele o tempo todo. Então eu vou convidar aqui o João Ricardo Viola para estar aí sobre meu orientador. Então, boa tarde, né? Aqui a gente vai fazer a fala dela, tá? Vai tentar falar devagar. E a gente tem discutido muito essa coisa de tentar criar uma oportunidade de vocês, né, se expor ao inglês, tá? Então, quando alguém achar alguma coisa que anota, né? E alguma parte ela vai ficar parada, eu vou tentar traduzir. Veja, eu vou tentar traduzir, tá? Claro, né? Então, tem muita gente aqui que fala, me ajude, fica à vontade para ajudar, é muito difícil, tá bom? Não fiquem bem à vontade, sem problema nenhum, né? O professor, se eu falo errado, não tem problema nenhum, tá bom? Mas antes disso eu vou pedir um parênteses, né? Então, a gente tem diversas pessoas aqui, né? De muitas histórias de vidas e muitas trajetórias, né? Mas tem gente que está aqui e que bate escanteio, faz o gol, entende de violão, entende de computador, né? E sempre está aqui a todo momento para ajudar a gente, né? Então eu gostaria de convidar todos para cantar parabéns. A gente já mas não cantar de novo. Então tá bom, aí agora eles vão apresentar a professora Kate, tá? Eu falo dela um pouquinho, aí eu vou traduzir a apresentação dela, né? Porque ela já sabe que depois ela começa. Tá bom? Tudo bem assim? Tá? E aí anotem, tá? Alguma coisa, eu queria que repetisse isso de novo, não entendi. Fiquem bem à vontade, tá, pessoal? Isso aqui é uma conversa mesmo, não deixe passar coisa, né? A professora Kate vai ficar aqui até sexta-feira que vem, a gente tem uma disciplina, um bônus, tá bom? A gente vai poder conversar bastante. Boa tarde, pessoal. Vou apresentar a professora Kate. A professora Kate ela é professora associada de desenvolvimento de idiomas para ciências de engenharia no programa de desenvolvimento acadêmico do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior, CHED, da Universidade da Cidade do Cabo, a UCT. Ela tem formação acadêmica em matemática pura, língua e literatura inglesa. Além disso, ela também tem formação em ensino e pesquisa e em educação matemática. Ela também se baseia teoricamente e metodologicamente em estudos críticos em educação matemática no âmbito da sociopolítica, do multilinguismo e da multimodalidade para aprendizagem e da teoria do sul. Kate também recebeu seu PhD em Educação Matemática pela Universidade de E em 2011 foi isso. Muito obrigado e tudo bem. Welcome, Kate. Feel free.
Alô, alô, alô. Vocês soltaram na... Ele é meio tão baixo. Good afternoon, everybody. Alô. Okay. Good afternoon, everybody. Thank you for the very, very warm welcome. It's been very exciting. It's my first time in Brazil. So thank you. This feels very formal, and I don't want it to be like that. I've prepared some slides, but I'd really like us to have a conversation and please, I've done some Google Translate, Charles translated some bits for me, but please, if it helps to just speak and ask and talk with one another in Portuguese for a bit, we will communicate. So, but it's, Eu estava muito honrado, muito feliz de estar aqui, dar bom dia, boa tarde a todos. Ela disse que isso aqui é um ambiente muito formal, mas ela quer ficar mais informal. Então ela vai fazer algumas coisas, colocou várias traduções, né, usando o tradutor, e ela quer que você se sinta muita vontade para interrompê-la, pedir mais informação, né? E é isso. When I was chatting to Zhao about my time here, I was really interested in coming here and learning from you. We all do maths education research in different areas. So I thought it would be really nice over the next few days is to talk about these bigger questions. So, what are the research problems that we are wanting to answer in our contexts? And so what theories and methodologies do we use, and how do we make the choices? And then how might we, work across to build knowledge together? So we're all doing knowledge and we're all doing research in particular contexts, in particular areas, and how do we build the field? So I thought today is that I would sort of give you my story, my answers to those first two questions, and then over the next few days, I'm here for a week, is that we can share, everybody else can share what their answers are to those questions. So why am I interested in asking these questions? I've got sort of four things that have made me think about this. So my PhD advisor was Jill Adler from Wits University, and she wrote this chapter in 2003 about the ethics of maths education. And it was about researching maths education in contexts like South Africa that are not the same as northern contexts where we have often drawn from. Okay. And she said normally when we think about whether our research is good research or right research, is we think about it's got to be rigorous and it's got to be valid. There's certain rules that we are following. And then when we think about ethics, we often just think about, making sure that things are anonymous and confidential and informed consent.
Are those words familiar? Are those Fica as palavras que ela I can understand ethics. ética. I have ethics. Okay, I understand. But they make the argument that it's much bigger than that. Okay, so is that when we are doing ethical research, it's about what questions we are asking. It's about what theories we're choosing and about what methodologies we choose. So what counts as a problem, so what counts as a problem in my context and what counts as a problem in your context, they're going to be different, okay? And then it's about thinking about, you know, what does the research mean for our local context? What does it mean if we're researching with teachers and children in the classroom, and what's the benefits for them? Okay. And then what do we mean by getting research right, doing good research? That it's about, you know, it's about what we choose. Are we choosing the right theories to understand it? Are we doing the relevant methodologies? We're not just importing ideas from elsewhere. And are we giving respectful descriptions of our contexts? So that was one of the things that really made me think about the kind of research that I was doing in my context. Okay. And then another area is, I know quite a lot of people have been reading some of Haraway's work, and I found this quote very thought-provoking. So this is all about, you know, it's about the choices we make in our contexts, and those will shape our research. Our research is not neutral. And then the third thing that I found helpful to think about is this book is written by one of my colleagues from South Africa, and he works with colleagues in Brazil and colleagues in Australia. And it's about how we make knowledge in southern contexts. And they focus on interesting areas. So they focus on climate change research, gender research, and HIV/AIDS research. And they do case studies of how people in southern contexts do research and how they make knowledge. Tá indo bem? Tá falando bem? Tá escrito assim. Isso. And I've been thinking about what this might mean for our maths education research. And so I wrote a paper, a conference paper a few years ago, and trying to think about is that whenever we choose our research tools, whenever we choose our theories, they're always coming from a particular place, and how we use them in a particular place gives them meaning. And then the second point is that our southern contexts are not a place where we just go and they're not just research sites, they're actually places that have meaning and that have power in terms of how we make knowledge. And that there are a lot of arguments at the moment that, you know, that there's a lot to learn from the experiences in the South. So, you know, the effects of climate change, the effects of migration, people moving a lot, is that those have been part of our lives for many, many years, and that we
we've actually got a lot to teach the rest of the world. And then also that, you know, as researchers, and I have to think about this a lot in my context because I'm a white person and I grew up with a very privileged background in South Africa, is that, you know, our identities, they're shaped by our context and our experiences in our context, but we can also make choices about how we position ourselves. Está dizendo que pensar essas coisas do Sul também pensar sobre ela. Então ela está dizendo assim que ela é uma pessoa branca que veio na África do Sul, muito privilegiada e moldada, construída por esse contexto. Então isso é importante a gente colocar na pesquisa que ela vai tentar trazer. Só se ela não conte. So, I thought I'd just tell you a little bit about who I am and the work that I do, so you can understand why I do the research that I do. This is my university in Cape Town, and it's in this beautiful place on the mountain. But it has a very contested history of 400 years of creating inequality and including some people, including some languages, including some knowledges, and excluding lots of people, and excluding lots of languages, and excluding lots of knowledges. And I use this picture of the contours to think about the kind of privilege. So in Cape Town, historically, the indigenous people who lived on the slopes of the mountain were moved away from the mountain onto what we call the Cape Flats, to the sandy, flat areas. And that started 400 years ago. And it's still, 400 years, although we are now a democratic country, we still have those marks of privilege. So as you go up the contours, there's more privilege. Só mostrou essa foto linda, né? Antes disso, mas ela disse que essa foto também pode mostrar mais de 400 anos de luta, de inclusão, de exclusão, né? E ela vai falar um pouquinho mais dessas discussões para cá. Tá? E ela diz que os povos indígenas saíram dos topos, né, digamos assim, e foram para as áreas mais longe da montanha. Então ela vai tentar fazer um contraste entre essa linda foto que é a Universidade de Cape Town e todos esses processos de inclusão e exclusão em termos de linguagem, em termos de corpos, em termos de política, em termos de pessoas. So my work ours is a very privileged, it's a public university, but it's a very privileged university. And although we have, in South Africa officially we have 11 official languages, 9 of them are African languages, and the others are English and Afrikaans, which was the language of apartheid. And sign language, about 2 weeks ago, has now been made an official language. But our university, the main language is English. Ela está dizendo que a Universidade de Cape Town é uma universidade pública, mas mesmo assim uma universidade muito privilegiada, né? Lá na África do Sul tem 11 línguas oficiais, tá? Sendo 9 sul-africanas e o inglês africano que foi, né, trazido pelos colonizadores. O inglês dos colonizadores, o africano é conhecido como a língua do apartheid, que é uma língua que foi criada durante o período do apartheid, misturando as línguas mais brancas do mundo, porque o inglês não era branco o suficiente. Então era uma mistura de holandês, alemão, inglês, uma outra cultura. Por isso é conhecido como a língua do apartheid. Yeah, just add some information.
So my work involves I work with the university lecturers in mathematics and in science and in engineering, and it's helping. We work with them in terms of saying, how do we help students with the language demands of, so learning mathematics in English or learning engineering in English, and how can we use language as a resource to learn? Ela está discutindo com a gente, né? Ela trabalha no centro da universidade, numa faculdade, que ajuda os professores da universidade a ensinarem os conteúdos. Então, por exemplo, ela trabalha com o professor da administração, que vai dar aula para os administradores. E ela ajuda, né, esses professores em termos da linguagem, em termos das demandas, em termos das problemáticas que envolvem o ensino, digamos assim, na universidade. E aí, só adicionando uma coisa também, muitas vezes o inglês é a terceira língua que o aluno aprende até chegar na universidade. Não é como nós que é a língua materna. So I thought I'd just share with you to give you a sense of the difficulties that students have with giving you some of the voices from that I've collected in my research. What I've done here is the voices, I've kept them in English. Just I didn't want to translate them into Portuguese because I think it changes the meaning if I translate them. Ela vai agora trazer algumas vozes dos estudantes que pode exemplificar esse trabalho que ela faz, mas ela está tendo cuidado ético de que eu não vou traduzir essas vozes e ela também não vai traduzir, porque isso são vozes dos alunos, né? Não é uma coisa que ela pode mexer assim de maneira sem cuidado. Bom, então essa parte essencial ela mostrou. But I'll make a point about each one. So this first one, most of the students who come to our university they speak a lot of languages. Like the student talking about how he uses lots of different languages. Então, muitos dos estudantes lá, como eu disse, né, falam muitas línguas, sendo que o inglês às vezes é a terceira língua que eles aprendem, tá? E que não é falado em casa, muitas vezes também. So this student, he mentions Sepedi, Tswana and Sotho. Those are part of one language group. And then there's isiZulu and isiXhosa. Those are also African languages. And then there's English. So the student moves between them all. Okay. Os alunos muitas vezes se movimentam entre a linguagem Zulu, a linguagem isiXhosa e a linguagem em inglês, né? Isso é bem natural, estar conversando com o Luiz em Zulu e depois falando com a sua isiXhosa e falando com o João em inglês, né? A gente se move bastante nesse modo. But English is still the language of power in our country. So everybody wants to learn in English. E o inglês ainda é a linguagem do poder do país dela, né? Então todo mundo precisa aprender inglês. So this student is saying that he doesn't mind having to listen to lecturers like me speaking in English because it's a way of learning English. But then the students have great difficulty because for some of the students in their schools, the teachers change languages to help them learn, to help them understand mathematics. But they get to university and they have to, for the first time, they're having to learn mathematics or science or engineering in English. Muitas vezes nas escolas básicas os professores transitam entre duas, três linguagens, né? Isso facilita bastante na educação básica. Mas quando chega na universidade, muitos alunos é a primeira vez que eles vão aprender as discussões apenas em inglês. Então por isso que é uma linguagem poder, né? And this quote shows how the student says how difficult it is actually writing tests. Because they don't understand what is required. Por isso que muitas vezes eles fracassam por dificuldade nos exames, nos testes, nas provas, né? Porque eles não entendem. And so the students are, it's a bit like
you sitting here in this lecture theatre and they're trying to listen to somebody and they're trying to take notes and they're trying to listen and they're trying to read, and again it's in a language that they're not used to. Então muitas vezes o professor, né, que ela está chamando de lecturer, está no lugar de pedestal, os alunos lá, eles tentam escutar, eles tentam ler, tentam escrever, e é sempre complicado esse processo. And then because they feel they don't know how to ask questions in English, so they just don't ask questions. Então, por muitas vezes eles não sabem como fazer perguntas em inglês, eles simplesmente não fazem. And then just the last one is that the students can see that when they come to university, only certain knowledges are valued, and that they have to leave. They might be bringing very rich resources and knowledges to university, but they have to leave them behind. Então, apenas um tipo de conhecimento é válido na universidade, né? Então, muitas vezes os alunos têm um rico contexto, uma rica história de vida, e isso é deixado de lado, né? Não aparece no transita, no estado dentro da universidade. So the second comment here is very much the kind of debates that we have at our university related to decolonization. So there will students who say, you know, we don't want to learn the Western knowledge, we want to learn African knowledge. E essa última fala, né, ela está dizendo que é mais de uma discussão que ela teve na universidade dela sobre decolonização, descolonização, né? E de certa maneira os estudantes dizem assim, eu não quero aprender este conhecimento ocidental. I don't know if we should pause and have some questions before I move on. Ela está querendo dizer se vocês teriam alguma questão, algum comentário, algum tipo de entendimento para ela seguir um pouco mais à frente. Fiquem bem à vontade, pessoal. Essa ideia que ajuda para a gente entender e pensar junto com ela. Eu queria saber assim, como que esse processo de silenciamento por causa da língua na universidade, como que a universidade opera com isso? Como que ela faz para que isso tenha um pouco menor assim dentro da universidade? What's the strategies of the university to try to do science from the students of different backgrounds, from different languages? I'm going to, I've got some examples. I mean, for example, it's very hard to change. You know, a lot of people, some of the lecturers I work with will say, we can only learn maths and science in English. You know, or that maths is just a neutral language, so, you know, it's fine, yeah. Ela vai apresentar alguns exemplos, né, que essa é a fala dela, mas ela está dizendo que os lectures, quando ela fala, é um professor associado, ou um professor adjunto, tá? Essa é a questão. E ela está dizendo que tem muitos professores da universidade que dizem, só dá para aprender matemática em inglês, né? É uma matemática neutra, uma matemática universal, mas aí ela está dizendo que é muito difícil lidar com isso, mas ela vai apresentar alguns exemplos que ela tem feito. I will share with you towards the end of my presentation some examples of, that's what I want to get to, is how my colleagues and I are trying to do small things in the classroom where we can bring in more voices. So often, you know, the technology can be very useful, so we can get students to, you know, to share with us, or even to write on a piece of paper if they don't want to stand up and speak in a big classroom. How do we bring their voices in other ways? By using pictures or using writing or using technology where they can ask questions but not necessarily in a big space like this. So I'll share some examples. Ela vai mostrar alguns exemplos de como ela com alguns colegas fazem isso na sala de aula com os estudantes. Eles usam bastante a tecnologia, imagens, acho que é mais ou menos.
So before I just get to my research, so what happens in my context is that performance, getting into university and performance, any performance in maths and science at school and at university depends on often your language, your race, your socio-economic class, where you are on the mountain, in terms of your schooling. And so this is the title of a research paper that some South Africans wrote, where they basically said some children start behind. So when they start school, they're starting behind and they never catch up. So I thought that was a nice way of summarizing our inequality in education. Está dizendo que todo o desempenho do aluno na universidade depende da condição de raça, condição de linguagem, condição de poder, condição de dinheiro, condição de classe social que ele ocupa, né? E muitas vezes, muitos alunos já começam atrás e já ficam atrás, né? Porque eles não têm acesso a esse poder. These are just two pictures from since 2015 at our university. It started at our university, but then it's spread throughout the country, is that the students have been protesting about the fact that there's unequal access to university and the performance is inequitable. But at the same time, they're saying, is the knowledge that we are being taught, is it relevant to what we need now in our country in a globalized world? Então, em 2015, começou um movimento que teve um start na África do Sul, mas foi por muitas universidades do mundo todo, foi conhecido como Roux must fall. Ela não falou isso, eu estou contextualizando, né? E aí os alunos estavam protestando, tá? E é interessante lá porque tem diferentes universidades, né? E para tentar discutir essa questão da desigualdade, né? De todo esse processo. So the picture you can see down here is the statue of one of the colonizers, Cecil John Rhodes. A imagem daqui é de um colonizador da África do Sul, o John Roux, tá? Do lado esquerdo. So he was one of the British colonizers, and there was a statue where the red circle is, there was a statue of him. So he was a symbol of colonization. And the students said, we don't want to see that anymore, so then we removed it. E essa estátua do Rhodes é um símbolo da colonização. E ela estava bem naquele vermelhinho ali, né? Então é como se o aluno chegasse todo dia lá e estivesse de cara com o colonizador, né? E que foi extremamente violento. So, just to sum up, so this is the context that I work in, and these are the kind of questions that I need to think about in my research in this context. Okay. Isso é apenas o contexto de eu trabalho e essas coisas se relacionam com a pesquisa que eu faço, por isso que eu estou apresentando para vocês e eu vou tentar discutir um pouco mais. So, on the one hand, I have to think about how do I, because English is still a language of power, and the mathematics, the sort of the Western global mathematics, we need that in some ways, okay? We need it for certain things, we need it to understand climate change, but at the same time, we need to constantly question whether that is that the most relevant knowledge, and how do we understand the power relations between different knowledges, and where do we need to transform, where do we need to redesign? Tá. Então, é uma questão difícil que, por um lado, ela tem a questão do inglês como uma língua de poder e a matemática. Então, é importante que a gente aprenda esse inglês, é importante que a gente entenda esses conceitos da matemática eurocêntrica, por exemplo, para lidar com o colapso climático. Mas, por outro lado, a gente tem que pensar como é que se dá essas relações de poderes e esses contextos de outras linguagens, de outras culturas, dessas relações. Bom, ela está lidar com esses dois tipos de demandas, né?
And I just want to say, to you that, so when I talk about languages, I'm thinking very broadly here, okay? And so I'm thinking of, different modes. I'm thinking about different genres. And then when I talk about literacies, I mean when we talk about reading and writing and drawing and speaking and using gestures, I use it quite broadly. Então, mas de maneira geral, o que ela entende por linguagem são essas coisas, tá? De uma maneira mais ampla, e letramentos, tá? Essas outras coisas. So, if I go back to my first slide, so this is the problem these are the research questions that in my context, and in my work, I have to answer. And we all have particular questions from our context that we are trying to answer. Okay. Se eu voltar para o meu primeiro slide, essas são as questões que eu me deparo para tentar produzir as minhas pesquisas. Bom, né? Cada tem uma questão local da produção de conhecimento. And so I'm just going to turn now to, so given that these are the problems, what kind of theories and methodologies am I going to use to try and answer those questions? E acho que isso é então, assim, a questão central dela é que tipo de fundamentação teórica, que tipo de procedimento metodológico eu sou escolhido para lidar com essas demandas. Então, de certa forma, é tentar entender o que é que nos captura, né, em que contexto a gente vai capturado para tentar pensar as pesquisas que a gente faz. Bom, e aí só dizer uma coisa, é isso que ela vai tentar fazer o curso todo, né? Por isso que o curso é bem aberto e bem interessante para todos nós. And I get my inspiration for thinking about my context from this Achille Mbembe, who's a philosopher originally from Cameroon, who's now in South Africa. He originally wrote in French, and now it's been translated into English. And I find this description very useful for this kind of southern context, is that our worlds are complicated. Então ela traz o Achille Mbembe, que é camaronês, né, que começou a escrever em francês e agora é traduzido para o inglês, então ela acha que essa citação é bem representativa da discussão que ela quer fazer. E hoje ele é radicado na Wits University em Johannesburg. So, if I look at the kind of work that's being done in maths education, and here I'm talking about the work that's being published in English, and that's what I'm so enjoying about working with my Brazilian colleagues, as it's a whole new world of knowledge that's been produced in Portuguese that I'm learning about. So, but if I look at my research over the years, okay, these are the kind of books that I would draw on, thinking about my context. Yeah. Se a gente pensar na pesquisa que está sendo produzida em educação matemática, especialmente no contexto da língua inglesa, ela tem essas coisas e ela disse que por isso que ela fica muito feliz de trabalhar com a gente aqui no Brasil, porque tem todo um outro mundo de pesquisa que é produzido em português, né? Que muitas vezes tem pouca relação com essas coisas. So I'm not going to go into this a lot of detail, but this is how I understand a lot of that literature. So a lot of that literature is talking about languages that they always see as English as the norm. That, whereas my context, as I said, it's not the norm. Most people speak lots of languages. And also we tend to think about languages as very fixed things. So there's pure English, and there's pure Portuguese, and there's pure Isitoso, whereas we know it's not. It's flexible. Yeah. Tá? E ela está dizendo que ela vai colocar as questões centrais dela, mas ainda assim, né, é muito colocado na academia que para produzir conhecimento
é necessário produzir inglês. Né? Na nossa área ainda tem uma discussão, em outras áreas isso nem passa perto. Né? Ou então você produz conhecimento em uma outra língua, por exemplo, português, a gente. Né? E ela está dizendo que as coisas estão muito misturadas, né? E é essa mistura que importa a ela. Né? E é mais ou menos o que a gente vai tentar fazendo aqui. And so this literature tends to still think about the hierarchy of the levels of going up the mountain. So at my university up on the hill, we value English and we value formal mathematical language, and it's got to be written, and yeah, we focus, and it's a very abstract voice, so that's what we value. Ela está dizendo que esse modo de produzir conhecimento é muito hierárquico. Né? Por exemplo, na universidade dela, olha no topo da montanha, né? Hierarquizando os outros tipos de conhecimento. Acho que é mais ou menos a outra parte eu perdi, mas Ela falou que eles valorizam o inglês e a matemática formal. Isso. Thanks. Thanks. And then, you know, less valued is the kind of you know, the practices we use every day, the oral language, the talk, you know, the embodied language, the local meanings, the community meanings, and we don't value that at the university. So students have to leave that behind. It's like leaving your home behind when you come to university. E ela está dizendo que tem outras práticas, como as práticas rurais de conversa, o cotidiano, né? A questão local, a linguagem cultural, os contextos locais, isso é desprezado. E muitas vezes, quando os alunos vão para a universidade, eles têm que deixar isso para trás, certo? Né? E focar nesta matemática, nesse inglês do domínio. O senhor falou do conhecimento de casa que o estudante leva para a universidade e fica perdido, né? And I don't think that this is very useful for for the problems that I need to address. Because, so, if we think of, I can stand on the mountain from my English perspective and my mathematics perspective and look down as on the others as inferior, and expecting the students to leave behind all these valuable languages and only speak English. Então isso não ajuda muito ela se ela ficar no topo da montanha, né? Com o inglês e com a matemática dela, né? Querendo que os alunos cheguem até ela, né? Deixando de lado todos os contextos, as linguagens, os corpos, os cotidianos. Isso não vai ajudar muito a ela. And then what happens is we tend to see that, you know, some students are what we call locked in. They can't get out of the local. They can't move up the mountain because they haven't got the right knowledges or they haven't got the right languages. Muitos alunos então eles ficam enclausurados, fechados, porque eles não conseguem sair dessas comunidades locais e chegar até o topo da montanha e aprender matemática. So what I'm trying to explore a little bit is to say, and we need to reimagine the way we think about language in my context. Então a gente tem que repensar, né, o que a gente pensa sobre linguagem no contexto dela. So, and here I draw from people in Africa, in the southern context, and then there's also Edouard Bressant, who's from the Caribbean. Who came up with this idea of thinking about an archipelago. Então ela está tomando, né, como referência esses pensadores, né, muito do sul local, e está pegando esse do oceano, que é um caribenho, né, e que ele vai falar de arquipelágio. A gente até pode conversar um pouco sobre isso. Mas é uma designação para a ideia de arquipélago. Tá? E ele vai citar essa ferramenta teórica para tentar lidar com esses problemas dela. So it's like thinking of all these different little circles, and they all have valuable knowledges, and they all have valuable languages.
Então a gente tem todos esses círculos acontecendo e tudo isso são linguagens e conhecimentos raros. But they're all related in some way. So they're all related in the past, in the present, and the future, and that there flows and the frictions between them. So some things carry across, but some other things don't. E eles estão todos emaranhados, enredados em diferentes locais, no passado, no presente e no futuro. Alguns tomam mais espaço, outros quebram infraestruturas e outros continuam enquanto fluxos. And what I like is to think about, so we've got all these different contexts and different types of languages and different knowledges, but none of them are complete, so there's no universal one. Então a gente tem todos esses diferentes tipos de contextos e nenhum deles, de conhecimentos, e nenhum deles é completo, né? Não há, na visão dela, um conhecimento universal. And I like this quote from Francis Nyamjo, who says, "The world is like a mask dancing. If you want to see it well, you do not stand in one place." Então, só talvez, se alguém viu, ela pegou aquela citação do Nyamjo, um colega dela da UCT, e, bom, tudo incompleto, né? O mundo é como uma máscara dançando. Se você quiser vê-lo bem, não fique parado em algum só lugar. Uma potência. I've just got one more slide on the more detail, and then we'll get to the examples. So these are the kind of questions I'm starting to ask about the languages and the literacies in my context. Então esse é o tipo de questão que ela se coloca para pensar as linguagens e os letramentos no contexto dela. So I'm interested in, as the languages and literacies move between the different contexts, where do things flow? Where can the students bring their knowledges, but where can't they? You know, where are the frictions? And because that helps us to understand where we can, as teachers, we can intervene and say, is this something we need to help the students move from that context to the next context? Or is this a great opportunity to challenge that knowledge and say, well, actually, maybe that's not the knowledge we need, and we can think about this problem in a different way? Então, entre fluxos, fricções, né, fraturas, né, entre diferentes tipos de conhecimento, né, pensando lá, tomando aquela citação que ela colocou, talvez o professor pode intervir, né, e tentar, dessa intervenção, possibilitar, né, que o aluno se mova e também se friccione em diferentes contextos. Tá? Só uma coisa assim, eu estou tentando falar o que ela falaria, tá? Eu não estou focando na tradução literal, tá bom? Mas no máximo, para dizer o que ela falaria. So, what I've been, and this is just, these are my last examples here, and it also responds to the question about asking questions. Então esse é o último exemplo que ela vai dar para tentar responder sua questão, mas também para colocar outras perguntas. So I'm just going to give you some examples of, so what I've been working with, I work with the lecturers in mathematics or engineering, and we try and think about, we say, let's see if we can find those little moments, those little, what we call the fractures, where there might be an opening to do things differently. So might we create the access, help students learn in English, or can we challenge, is that a nice opportunity to use language in a different way, in which case we can bring some different knowledge into the classroom? Então, eu vou mostrar um exemplo do trabalho dela com engenheiros, com professores e engenheiros e professores de matemática, no qual ela tenta, né, em algum momento da discussão, encontrar alguma fratura, alguma possibilidade no qual outros conhecimentos podem aparecer e ser discutidos, né? Como ela pode pegar esses momentos e fazer com que outras linguagens, outros tratamentos, outras matemáticas possam acontecer. So this isn't a maths course, a first year mathematics course. Esse é um curso de matemática no primeiro ano
And the students, a lot of students fail. Muitos estudantes fracassam. And that's because there's a big difference in our context between school mathematics and university mathematics. E isso é porque no contexto dela tem uma grande diferença entre escolas da educação básica de matemática e cursos de matemática na educação básica. But also there's certain students who find it more difficult. And those are the students who are often the students who are not English home language or have been to the schools on the lower contours, the schools that where they're not learning quality mathematics because of our history. Já está dizendo porque primeiro tem alunos que não falam inglês como a primeira língua materna, né? Também porque tem alunos que vêm de escolas fracas, digamos assim, tá bem entre aspas, né? Que não dão essa formação de uma boa matemática, né? So these students attend, like they have big classes in the lecture theatres that look like that. We call them typical, I think you see them everywhere in the world. We talk about them as talk and chalk lectures. Talk and chalk. Talk and Ela chalk. disse que esse lugar é um tipo de sala de aula, né? Onde muitos alunos ficam lá para discutir e para ter aulas de matemática e aí ela usou uma expressão que eu não sei. É um anfiteatro, talvez que a gente chamaria aqui, né? Mas ela usou uma expressão que eles usam lá na África do Sul para chamar esse tipo de sala de aula. Talk and choke is filter. Sorry? Like filter. Not filter. It's like filter. Talk and choke, and we don't understand. Yeah, it's just that the lecturer stands at the front and writes the mathematics on the board. Ah, a gente tinha uma expressão aqui. É o professor que cospe e escreve. Porque o professor está lá embaixo, sozinho com o quadro negro, e tem aquele mundo de gente para trás, né? Eu sei português, cuspindo e escrevendo. Vai falar cuspindo, não cuspindo. Isso, cuspe, né? Não cuspe. And so in our context it would be a lecturer teaching in English, and most of the class might not understand, but they're too scared to put their hands up and ask a question. Okay, and it's very much focused on content. Então tem um professor que dá aula, né, falando inglês, muitos alunos não têm inglês como primeira língua e eles levantam a mão, respondem, autora, digamos assim. Segue o baile. Pode fazer. How do students must do in order to enter to the university? They pass an exam, and English is not private. How is it? They have to get certain marks for subjects like maths and science, and for some programs it would depend on their mark for English. Tem algumas notas no exame que os alunos têm que atingir essas notas, como acho que como o Enem, né? Vocês têm uma nota maior. Isso. The exam is before they get into university. It's school exam. É um exame na escola. Tá? How to university deal with this? He asked me how the university deal with this, deal with the scenario. It's like I think what possibly try to show us the question. Okay. So we also at our university, so we'll take, we take the top students in the country because we're the elite university. A gente tem os alunos top do país dela, que é a Universidade Elite, né? Só para vocês terem ideia, onde está aí, é uma universidade inglesa dentro da África do Sul. É assim, tem esse poder. Então você está falando de uma universidade de elite. But we also, because we know that of our history,
with apartheid and colonialism is we'll take some students on their marks because they performed well at school, but we'll also take the certain students that will get admitted based on the race that they would have been classified under apartheid. So whether they were classified as Black African, what they would have been called Black African or coloured. So you can also get admitted in that way. We also look at some students who are disadvantaged they'll look at the level of the parents' education and the socio-economic class. So they try to have it's like affirmative action. Yeah. E eles tentam, por exemplo, ter vagas, né, para alunos Black Africans, eles chamam assim, né, e alunos também de cor, coloridos, né, pardos, né, tem essa possibilidade, mas como um pouco do nosso sistema de cotas, né, mais ou menos, né, e também eles tentam levar em relação à questão familiar, né, e de escolaridade dos pais. So I'll just get back to the maths. So what we do is, so the students have these lectures, but then twice a week we move them into a very different venue, okay? Então eles têm aula no anfiteatro, e uma vez, 2 vezes por semana, eles vão para esse espaço. This is just a computer simulation of the venue, it's not a photograph. É só uma inteligência artificial do espaço, não é o espaço verdadeiro, né? And we do very different activities with them, okay? We do what we call, so we use the content, but we focus on what we call mathematical thinking. How do you have to think about mathematics to be able to think about the content? E ela usa diferentes atividades, né? Ela também trabalha com conteúdo matemático, mas ela tenta pensar em termos de como pensar esse conteúdo, né? Então é um olhar um pouco mais ampliado para as discussões que ela faz nesse ambiente. And I can talk to you more in the next few days about what we do and we're showing you, but we're trying to change so the students do lots of things on the whiteboards. And they draw and they talk in small groups so that they can use different languages, different modes in small groups. Sometimes they work on their own, sometimes they work in groups. We do lots of drawing and artwork and things, so it's a different way of thinking and a different way of using language to try and encourage them to use different languages and different ways of thinking. Então eles trabalham de diversas maneiras, em pequenos grupos, em grandes grupos, sozinho, colando, escrevendo, desenhando, né? Então eles tentam movimentar as linguagens e os conhecimentos de diferentes maneiras, tá? Esse é um modo desse trabalho. And they watch videos and all different things. They do breathing exercises and they make things with their hands. So it's trying to bring other kinds of ways of learning into the classroom. Eles assistem vídeos, eles fazem coisas com a mão, eles tentam trazer todos os tipos de possibilidades. Trazer para a sala diferentes tipos de aprendizagem, né, que eles têm já nas atividades. Muitas coisas fazendo, né? Fazendo. I can talk to people more if they want to know about this course more. Vicky's also been in the classroom with me, so she's also seen some of it. Se depois a gente quiser, ela pode falar mais sobre isso, né? Sobre como que acontece. Ela lembrou que a Kiki, nossa amiga sueca, que ficou um período sabático lá na África do Sul com a Kate, participou de uma atividade dessa, né? Aí você fala para que eu falei agora sobre ela. And so that's what we would call like trying to work with a moment of fracture. Those classes on opportunity where we can try and work with an opening and do different things so that the students can learn differently and their performance has improved. We have seen that in the last 6 months.
Então ela vai mostrar um tipo de discussão que acontece uma fratura, tá? Isso abre a possibilidade de outras linguagens, outras aprendizagens, tá? E isso os alunos têm um desempenho melhor, né? Quando esse tipo de ação acontece. Isso tem efeito no desempenho dos alunos. This is just a tiny example of what we did in what we call applied mathematics. É só um exemplo do que a gente chama lá de matemática aplicada. So it's third year of a bachelor degree, this course. É o terceiro ano do bacharelado, tá? Esses cálculos versus? No, it's applied mathematics. O curso chama matemática aplicada. Tá? This was sort of mathematics for physics. Esse é o tipo de matemática para a física. And so it's very, very complicated. And this was a kind of course where the students were having difficulty making notes, and they couldn't. There was so much. There was lots going on the board, and they were trying to listen, and they were having difficulty putting it all together. Ela está dizendo que é um curso bem difícil, que os alunos têm que tomar muitas notas, escrever, prestar muita atenção no que está sendo escrito no quadro, ler isso, tá? Esse é o cenário do curso. Eu entendi que você tem dificuldade de fazer as perguntas, né? Quando tem dúvida. Ou não sei o que entendi errado. Você quer pegar? For what I understand, the students have difficulty to make the questions when they don't understand what the minister was understanding. Am I right? Yes. Exatamente. Tá. No caso, o problema para os alunos, para os estudantes, é quando eles não entendem o conteúdo, eles têm que anotar. Eles não entendem, têm dificuldade de fazer dúvida, de fazer a pergunta para o professor. Eles têm essa dificuldade, que é aquela coisa, fica a dúvida, o professor não entende, ele não consegue fazer a pergunta, ele deixa de fazer a pergunta. So this was actually before COVID, before we got better with the technology. And so, but this is one of the courses where the lecturer recorded the lectures. So the students could, after the lecture, they could go and watch the lecture again. Esse foi um curso antes da pandemia, né? E foi um curso que eles assistiram o professor dar aula e depois eles assistiram de novo. Né? Esse curso aconteceu antes da pandemia, quando eles não tinham ainda Isso. melhorado em termos de tecnologia, de usar recursos tecnológicos. Então, com a gravação das aulas, eles tinham essa possibilidade de assistir de novo. And so this is before Google, you could do translations in Zoom and things like that. But so what we did was we took the symbols and it was simultaneously putting the words in English for the students. So as the lecturer was talking, it would give his text. For this it's very highly mathematical, so at that stage the technology wasn't picking up the mathematics very well. Está dizendo que antes do Covid a tecnologia, principalmente do Google Meet, que coloca os subtítulos, né, não colocava linguagem matemática. Então isso ela está mostrando da gravação, né, como que essas falas dos professores aparecem em termos de linguagem, tá? And so here you could see, and then there was also a transcript, so the students could watch the video and then they could follow the lecturer's language as they were going. Just so it was another way of them seeing the words. Então eles assistiam o vídeo e acompanhavam aquilo que o professor está falando, né? É quase uma transcrição do que está acontecendo naquele cenário. And then just some other, so this is not mathematics, it's actually in engineering, but this is some very interesting work. It's a little bit easier to do in engineering than it is in mathematics, to try and think of these spaces where we can think about knowledge differently, but there's some examples here that I thought would be quite useful for us to think about. Esse exemplo não é exclusivamente de um curso de matemática, uma disciplina de matemática, mas é uma disciplina de engenharia. É um pouco mais fácil, mas é um bom exemplo para a gente ver as coisas que ela está tentando discutir. So I'll just show you some examples and then I'll stop. So
This is a degree where students are trained to become professional engineers. Então, vamos para alguns exemplos. Esse é um tipo de... Students to become professional engineers. Yeah. Eu não entendi, sabe? It's engineering for you to become professional engineers. Ok. É um curso para engenheiros que vão se tornar engenheiros profissionais. And so one of the things the students have to learn is they have to learn about what it means to be ethical as an engineer. Uma das coisas que eles têm que aprender é como ser éticos, né? Como ser engenheiros éticos. And so they have those 5 things, that you have to be competent and you have to have integrity and you have to think about the environment, etc. Então a gente tem 5 valores, né, para ser um engenheiro ético, né? Competência, integridade, interesse público, o meio ambiente e uma dignidade da profissão. And these were first year students. And when we worked with it, when we got them to talk about this, we realized that, you know, this way of thinking about ethics is a particular kind of Western, this particular code is a very Western way of thinking about ethics. E quando a gente conversa com os futuros engenheiros, a gente dialoga com eles que esses 5 valores sobre ética é uma ética muito do Ocidente, né? São modos de pensar ocidentais. And so there are different types of ways of thinking about ethics. So, and in our context, they're kind of much more kind of community notions of ethics, and not you know the individual thinking about individual kind of ethics. So these are some of the examples. You know, feminist ideas on ethics. And social justice and care. There are different ways of thinking about ethics. Então está mostrando que aquele é um modo de pensar ética, mas também tem diferentes modos de pensar em ética, né? Então, por exemplo, na comunidade local, na discussão que ela está fazendo, a gente pode pensar em ética a partir de 4 valores, né? Respeito, honestidade, justiça, cuidado e fairness. Honestidade, cuidado, né? Fairness. Help, please. Depois eu olho no dicionário. Justiça, posição de igualdade. Porque fair é ser justo, né? Tudo bem. Casa bem justiça, então. And so what we did was we got students, so the SAN code of ethics is one of the original indigenous people in South Africa, and they have a specific ethics code. E o SAN code, né, é olha aqui, sorry, my son arrived. É um modo, peraí, eu vou rápido. Esse Sun Code é um código de um pensador indígena da África do Sul. Viola, Imparcialidade, fairness. E então você vê que de uma outra comunidade, de um outro local, você pode ter um outro modo de pensar ética. And so now what we do is we get the students to write their own ethics codes. E aí então ela pede para os estudantes escrever eles próprios os seus códigos de ética. E aí talvez esse movimento, né, de fraturas e fluxos. And then we can look across the different ones. So we can put the different knowledges together and we can unpack how does the professional one differ from what they are bringing, and so it's bringing different knowledges into the classroom. Então ela traz diferentes modos de produzir conhecimento para a sala de aula, né? Desempacotando, digamos assim, e passando por entre eles, né? Eu acho que a ideia é sempre colocar assim, ó, este é um modo, este é outro modo, este é outro modo, este é outro modo, e como que a gente conversa, discute, produz e se inventa nesses modos. And then this is just my last example. We don't need to go into the detail. I can just show you because I think you can see the modes.
Ela vai apresentar só um último exemplo, a gente não precisa ir muito nos detalhes, depois a gente pode conversar, só quero mostrar. So this is a concept in engineering, the concept of stress. Esse é um conceito da engenharia chamado conceito de estresse. So this is my colleague, she brought in, you can see the word, that's an Isikorsa word for stress. E aí a colega dela que trouxe, e aquele conceito em Isikorsa, que eu não vou me arriscar a ler, é o conceito de estresse. Tá? É Zeleiro. Então, dizendo que o Isikorsa é assim, né? Então e é interessante porque o corpo que se movimenta de outro jeito. Então, para nós é quase que impossível fazer esse tipo de movimentação corporal para falar essa língua. The students speak a lot of other languages, so we asked them to, in their small groups, share different ways, different languages for stress. And what that does is they can then work out which of the different words actually are useful for the mechanical engineering context. So we bring all the different languages into the classroom so that they can talk about the meanings. Então, como os estudantes falam muitas línguas, ela incentiva que eles discutam e tragam diferentes possibilidades de linguagem para esse conceito de estresse e como que isso é produzido em pequenos grupos. Bom, e aí é uma questão de significados, né? E isso é incentivado por ela, né? Por exemplo, vários diferentes modos de falar desse conceito de estresse. And I'll just show some other slides, but my colleague also, so we brought the different languages in, that she does a lot of pictures and there's symbols, and she gets the students to push up against each other, so they're doing it with their physical bodies so that they can experience. So it's very using lots and lots of different modes in the class. Então eles usam muitas figuras, muitos momentos de produzir com a mão, e também ela faz com que os estudantes, né, tenham esse tipo de movimento para pensar em termos de estresse e como isso pode ser significado em diferentes linguagens. Estresse é tração, é o conceito da física de tração. Tá. Thanks. Por isso que... Yeah. But so by bringing in all the different modes, different ways of using language, we can unpack the meanings. Tem diferentes modos de usar a linguagem, né, o corpo, e a gente está tentando desempacotar, né? Desempacotar é estranho, né? Mas assim, tentar desconstruir, né, o significado. And then just my last example, because it's related to that, you won't be able to see this in detail, but then we got, I've got some colleagues who work in African languages, and we worked with the National Language Board, and we got all the lecturers from first year to fourth year to think about concepts that the students find difficult in mechanical engineering. Então, ela tem vários colegas que estão trabalhando com diferentes linguagens para tentar criar um quadro geral, né, nacional, para tentar entender como diferentes linguagens podem ser definidas desses conceitos. Tá? Esse é um trabalho um pouco mais amplo. And we use them, so we've got English words there, and then we've got definitions, and then we've got Isikorsa meanings as well. Então a gente tem as definições em inglês, os termos em inglês aqui, as definições em inglês aqui e os significados, por exemplo, na linguagem de Isikorsa do terceiro lado. And so now what we're working in is we now are working how we bring that more into the classroom and how we can use that as a resource for teaching. And they in South Africa, depending on which part of South Africa, they'll do different languages. So we do Isikorsa, some other universities do isiZulu, the different languages. So we're developing these resources. Então ela está tentando desenvolver esses recursos para levar para a sala de aula. Ela está dizendo que em diferentes locais você tem diferentes linguagens. Então tem lugares que você fala mais do Isikorsa, tem outros lugares que você fala mais do Zulu, né? Essa é a tentativa agora deles de tentar levar esses recursos para as salas de aula. Okay, so I'm going to just end there, just going
going back to this quote, so I mean, I've tried to share with you how I try and research in my context in a way that responds to the problems in my context and how I choose the tools and the methodologies based on my context. Então ela voltou à citação da dona Haraway, ela está colocando agora as perguntas que ela se faz e ela tentou então mostrar, né, como ela tem lidado com essa problemática no contexto dela. E aí... convida a gente para perguntas e também para nos colocar a responder essas perguntas, né? Que eu acho que essa é só colocando um pouco mais assim, ela tá fazendo o que ela está dizendo, entendeu? Acho que essa é uma coisa legal de pensar, né? Ela não está apresentando, né? Ela está fazendo o que ela está tentando dizer, né? E isso é bem interessante. So I hope in the next week while I'm here, I can hear more. I've told you my story, and I'd like to hear your answers to those. Então, nos próximos dias eu posso contar as minhas histórias, mas eu gostaria de ouvir como é que vocês respondem essas perguntas. Tá? Então acho que a gente pode abrir para conversar, pontuar, né? E também apresentar como é que a gente responde isso. Bom? Bom, pessoal, tá aberto. Pode, por favor. Bom, Você que sabe. Se você falar alto, dá pra ver se tem que falar direto. well, first, welcome to Brazil. Enjoy your stay here. And I have a curiosity for more examples for your work with the language, with the teach of mathematics. Can you make for us, speak for us some more examples? I think very beautiful the work. I mean, I'd love. Você quer traduzir? Se ela poderia dar mais alguns exemplos, né, de ensino matemática, esse trabalho de tradução e linguagem que eu achei muito bonito. Assim, can you give us some more examples for your work or for the language, for the work of the language? Yeah, I said I'm just starting because it's hard work. Eu só comecei com um trabalho muito difícil. Yeah, I imagine. But I mean, I'm very happy to share sort of math stuff, but I don't know if it's quite hard to do right now. Maybe we need, Ela está dizendo que ela gostaria muito de apresentar os exemplos mais da sala de aula de matemática, mas talvez ela ache que isso aqui vai ficar um pouco difícil, então ela pode depois, durante a semana, colocar. E aí eu também penso, talvez, a conta do horário, né? Se colocar algumas outras perguntas, porque aí elas mostrariam outros exemplos que ela mostrou. Pode ser? have coffee here. Congratulations for the work. I'd like to hear what you are doing. So. Ela gostaria de escutar o que é que você tem a dizer sobre isso. Ou o outro. Eu não vou falar em você, eu vejo que aqui para nós, o professor Biratã, quando ele fala de linguagem, de literância, ele fundamentou bastante a gente, teoricamente, para algumas dificuldades semelhantes. She said when we talk about this, there will be Biratã and Rosio, you have strong fundamentals to us to talk about literacy and problems of languages. Não, eu sei que Na pergunta da Thaís, ela perguntou se os alunos que não compreendem inglês, como ficam, né? Qual é a coisa assim? Ali é no educação superior, né? Isso, na universidade. Qual que é o índice de evasão e essa questão assim, como que esses alunos, se eles não sabem, se eles não procurarem, eles são excluídos mesmo, né? Como que funciona essa situação deles? She agreed with the question of Thais in this
students at university with the of language. What happened with these students that failed in the English language? The numbers of students is high, is low, how they evade in the courses. Just a picture a little more about what's happening with the students that don't get changed to deal with the language. I mean, if we look at our statistics, I mean, the performance in mathematics is bad generally. So in that first year course, it's like only the students who come in with 90% for school mathematics actually get good passes in the first year. Ela está dizendo que se a gente for olhar estaticamente a situação é bem complicada, né? Então no primeiro ano é só 9% dos alunos que 90% of the students. 90% for school mathematics and 1% pass. 9% são os alunos que conseguem passar. Então assim, o índice de fracasso, de desempenho é bem grande. But if we look at the statistics, if we look at gender, we don't see a difference in Se você for gender. olhar a questão do gênero, não tem diferença. But if we look at race, in the old apartheid, so if we look at black, African, colored, Indian and white, that's what was called an apartheid, then there is a difference. So the whites perform better than the black Africans. Então, se você for olhar a questão da raça, lá ele separa entre o Black African, Color, Indian e White. O preto, pardo, indiano e branco. Então você tem o branco lá em cima e o preto, né, mais no lado. And we also see a difference in terms of the home language. E a gente também vê a diferença em termos da linguagem materna e da linguagem da família. Aí você tem uma diferença grande. So, and then so the students are failing at university, and after they've failed a certain number of subjects, they can't come back. Quando eles não conseguem passar nas disciplinas, né? E se eles falham, se eles reprovam um certo número de disciplinas, eles não conseguem voltar. And our university, our university is not free. E a nossa universidade não é gratuita. So the students, if they can spend 2 years at university, fail, and then they've got lots of debt. They've got to pay the money back. Se eles ficarem 2 anos na universidade e fracassarem, né, reprovarem, eles têm que pagar o dinheiro que eles colocaram. Se fracassar, Isso. Não, So that's why. a universidade pública, escolas públicas, todas falham. Só tem algumas públicas que não têm ensinamento do governo, mas they pay anyway, right? Yeah. If they go there and spend 2 years and fail, then they must pay what? So if they might have taken out a loan, or they had to borrow money to come to university, or they leave with nothing. They've got no piece of paper to say they've been studying, and that's why the students are protesting. I showed you the pictures with the smoke. That's what they're protesting against, is the fact that students are failing, they are getting into debt, and we're not solving the problem. Porque quando eles falam, eles não têm diploma, né? E aí eles ficam, né, à margem, digamos assim. E por isso que aconteceram todos os protestos que ela está colocando. Thiago. Pensando no que ela está fazendo para a gente, acho que o Brasil tem um cenário não parecido, mas meio relativo a isso, né? Apesar da gente introduzir um português, que não é o inglês, né? Então a gente estaria numa língua
mas é a língua do colonizador. Vou devagar de você, né? If you see from the Brazilian perspective, we have a relation with the South African song. We're producing Portuguese. It's not English. With Portuguese is the language of colonizer. Yes. No entanto, a gente tem mais de 200 línguas indígenas que ainda pior, eu acho, pior do que um lugar onde tem 8, né? 11. Elas foram todas silenciadas, as nossas 200 línguas. And in Brazil, in Brazil we have 200 indigenous languages. Yes. And no one of these languages is institutionalized. And from colonizer and to now from us, this language was silenced. Yes. Então, quando os indígenas vão para a universidade, eles precisam falar, estudar e falar português. They need to study and talk in Portuguese. Yes. And this is a big problem. Yeah. So it's like, Ela só vai mostrar alguma coisa aqui. Tem algumas locais. Locais. Não, nem estaduais não tem. Locais municipais tem. Se for para os brancos, os partes, todo mundo paga a mesma coisa, tem uma diferenciação. There's languages here, so they're at the bottom. And then they've got to move up there. Yeah. And I mean, it's the interesting thing about South Africa relative to other contexts is that only 10% of South Africans say that English is their home language. Ela está dizendo que, primeiro, que é a coisa que o Thiago falou, né? Vem das linguagens indígenas para o português ou o inglês. E ela está dizendo que uma coisa relativa à África do Sul, que apenas 10% das famílias da África do Sul tem o inglês como uma linguagem materna. So English is not the norm. 90% of the population speak lots of languages. A língua inglesa não é a norma, né? 90% do pessoal da África do Sul fala um monte de outras línguas. So, but to succeed, you need to do this. Mas para ter sucesso você precisa do inglês. Carla, I have a question. If white, black, Africans, Indian, and Maori pay the same value at university. But the social condition is different. Very different. White is rich and It's changed. It's changed in apartheid. So the middle class has changed. So in apartheid the middle class was white. Now the middle class is much more mixed, but there's still the majority are still black and poor. Ela diz que está mudando desde o apartheid, né? Mas ainda há uma mistura entre os brancos, né? Os pretos, os colonizados na classe média, mas ainda assim a grande maioria dos pretos são pobres e a grande maioria dos ricos são brancos. Está mudando desde o apartheid, que acabou em 94, né? Pode ser 94. Professora, eu não entendi o curso de matemática e de ciências. Sim. Não tem um curso que seja mais acessível à população, que fala a língua materna? He said that at university the math courses is in English. Yeah, there's no universities that have math courses in other languages. Some universities, they're much better than my university at thinking about language.
And they have done very interesting courses in other subjects. So for some of the teacher education, some other subjects, art subjects, they do in different languages. But the majority of courses in South Africa are done either in English or in some Afrikaans. And that's because a lot of people think that you can't do maths and science in indigenous languages. They say you can't. Yeah. Ela está dizendo que tem outras universidades que fazem um trabalho melhor que a UCT, né? Mas não na matemática. Em a arte, em alguma coisa aparece, né? Tem algumas universidades que dão aula em africano e inglês, né? Mas o principal argumento que ela acha é que você não pode aprender matemática numa linguagem indígena. Que a estrutura do país diz que não é possível, né? A estrutura do país que não é possível, né? Da educação básica, in basic education, there are a mix of languages. Yeah, so can I just get back to, the previous point, so what we need to do with what I need to do with my colleagues is we need to bring the other languages into the university classroom, because then we can see that they can be languages of science. We can do maths, we can do science in other languages. And as we use them, they change. They change as we use them. O que ela está tentando fazer com os colegas é trazer outras linguagens para dentro da universidade. Com isso mostrar que é possível sim produzir matemática, arte em outras linguagens. Tá? E aí ela diz também que na educação básica acontece um pouco dessa mistura, digamos assim, né? Que na universidade que é mais. Pessoal, pelo tempo, né? Just one more comment. I will first to report because durante a sua fala, você falou muito sobre a questão da diferença da linguagem, principalmente a definição que você está usando de linguagem. E aí, dentro da definição, eu notei que tem a palavra gestos, né? Ações. E aí, eu estava pensando se, como estratégia